A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu vou aqui, meu irmão, gravar esse vídeo aqui em nome de Jesus, porque fui inspirado pelo Espírito Santo. Quem sabe, né, irmãos? Alguém de vocês aí estão precisando de uma palavra, né, de um conselho, né? E o Espírito Santo, pela palavra dele na Bíblia, tem todos os conselhos, toda a sabedoria que você precisa, que eu preciso, para podermos seguir na caminhada em frente, assim como aqueles homens de Deus desde a antiguidade seguiram o caminho em Deus, né? Que foram guiados por Deus. Deus também assim quer guiar cada um de nós, tá bom, irmãos? Eu vou ler aqui em Jó, capítulo 22, versículo 20. Vou começar do 20, irmãos. E eu peço aos irmãos que meditem um pouco na palavra, que a palavra é do Senhor. Essa inspiração foi do Espírito Santo, não foi de mim, né? Que eu sou um pouco vergonhoso em relação a publicar vídeos. O primeiro vídeo é esse. Eu nunca postei vídeos na internet, entendeu? No YouTube sobre pregação, né? E eu peço aos irmãos em nome de Jesus. E eu peço que Deus conforte o coração dos irmãos. E eu quero iniciar assim uma oração antes de ler a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que vai assistir esse vídeo, Pai. Que venhamos ser cheios do Espírito Santo, Pai. Pela Tua graça, que o Senhor venha ajudar nas dificuldades dela, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais delas em nome de Jesus. Que o Senhor venha capacitar ela mais e mais. Talvez essa palavra que venha, Pai, em nome de Jesus, derramar o Teu Shekinah, meu Pai, a Tua cura e o Teu milagre. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu decreto, em nome de Jesus, a cura total e espiritual, meu Pai, dessa pessoa que está me ouvindo agora. Eu decreto, porque eu sou filho amado do Pai. Eu decreto e não peço. Quem pede, Pai, é mendigo. Eu decreto em nome de Jesus, recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a providência em nome de Jesus. Amém. Vou ler aqui o versículo 20, irmãos. Repetindo, Jó, capítulo 22, o versículo 20, diz o seguinte: na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no teu Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde e livrará ao até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Amém, irmãos? Eu vou aqui meditar um pouco, como posso dizer, explicar um pouco para os irmãos essa palavra que Deus botou no meu coração, irmãos. Irmãos, desde o ano passado, né? Mais ou menos nesse tempo assim de novembro para dezembro, que Deus tocou no meu coração dessa palavra, só que eu, como posso dizer, né, irmãos, não coloquei porque eu tenho vergonha, irmãos, entendeu? Eu fiquei meio assim, meu pai, como é que vai gravar vídeo? Não sei gravar vídeo, não sei como é que faz isso, não sei como edita vídeo, não sei de nada, pai. Como é que eu vou fazer isso que eu não sei, meu pai? Primeiramente, irmãos, aqui eu tô gravando um vídeo no meu celular, para depois eu poder postar no YouTube, tá bom? Eu não tenho uma experiência com isso, né? Eu vou procurar pessoas, se os irmãos puderem na internet, puderem me dar umas dicas de como eu gravar vídeo, né? Editar vídeo, eu agradeço, irmãos, imensamente, tá bom? Eu agradeço imensamente, tá bom? Eu vou agora ler aqui, irmãos, explicar um pouco para os irmãos o que o Espírito Santo quer falar nessa palavra, né? Como diz a palavra, é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Ela é apta para discernir os pensamentos do coração, né?
ela é apta de separar as juntas e medulas, ou seja, separar também o espírito e a alma. Eu não sei como isso, mas eu creio que Deus faz isso, o Espírito Santo, né? Na concepção humana não tem nem como não separar alma e espírito, mas para Deus tem sim. Porque para Deus nada é impossível. Bom, na verdade, versículo 20, na verdade os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Ou seja, irmãos, vale, irmãos, eu pergunto aos irmãos, vale a pena ser ímpio? Né? Não vale a pena, irmãos. Você vai ser destruído, né? Os ímpios, eles são guardados por dia do juízo, irmãos. Por isso que é bom nos converter ao Senhor, pedir misericórdia a Ele, né? Embora nossas lutas sejam pesadas, sejam batalhas grandes, mas teremos o galardão, a vida eterna. Ou seja, nós viveremos eternamente, enquanto os ímpios, irmãos, serão lançados no inferno, irmãos. Serão todos destruídos pela palavra de Deus. Não é eu que digo isso não, é a palavra de Deus que diz isso, irmãos. Versículo 21. Une-te, pois, a Deus que tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ou seja, se a gente se unir a Deus, a gente tem a paz, e nos sobrevirá o bem, irmãos. Ou seja, não vale, irmão, apenas a gente se unir a Deus, que o bem nos sobrevirá, embora que venham, irmãos, tribulações e provas, mas tenha certeza, tenha fé pela palavra, que o bem sobrevirá. Amém, irmãos? Vou ler aqui, continuar com o versículo 22, diz: aceita, peço a tua lei, aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Ou seja, irmãos, vamos aceitar, irmãos, a palavra, vamos proclamar a palavra, irmãos, vamos confiar no Senhor que tudo faz, irmãos, vamos ter essa confiança nele, embora que as situações estejam difíceis para você, igualmente para mim também, irmãos, mas eu tenho que confiar no Senhor, porque eu sou filho amado, eu sou sacerdócio real, eu sou a nação santa e eleita, irmãos. Você também é, irmãos. Tenha fé, creia nisso. Você saiba em quem você é no Senhor, você é autoridade, irmãos. Você não é mendigo não, você decreta e tudo acontece, tá bom? Você é sacerdote, ou seja, você é sacerdote, irmãos, você tem, em nome de Jesus, você tem autoridade no altar, e como ele diz reis, você tem autoridade também na terra, irmãos, ou seja, nós somos pessoas de autoridade na terra e nos céus, irmãos, igual Elias foi, homem sujeito às paixões, como diz Tiago, ele dizia assim, cai fogo do céu e caía, entendeu, irmãos? Vamos ter essa fé, essa convicção, irmãos. Agora, para vir essa fé, irmãos, precisamos estar alinhados com Deus, irmãos, ouvindo a voz dele, obedecendo a voz dele, irmãos, tá bom? Versículo 23, ó, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Ou seja, irmãos, é se a gente se converter a Deus, o Todo-Poderoso, a gente será edificado. Ou seja, cresceremos de glória em glória. Cresceremos de glória em glória, tá bom? Afasta a iniquidade da tua tenda, ou seja, irmãos, da nossa casa, irmãos. Afastar o pecado, não aceitar qualquer coisa que venha na nossa casa. Não devemos aceitar, irmãos, muitas vezes coisas que o inimigo quer colocar na nossa casa. Até presentes, irmãos, a gente tem que ver quem vai dar esses presentes, irmãos. Temos que ser vigilante. Temos que ter sabedoria de Deus e quem recebeu os presentes, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa dá um presente, irmão. Muitas vezes é consagrado ao inimigo, né? Muitas vezes presentes para nos destruir, para nos arruinar. Infelizmente tem pessoas assim, irmãos. Mas não as pessoas, são o inimigo que usa, irmãos. Entendeu? Usa para nos destruir. Entendeu? Devemos orar por essas pessoas. Mas também devemos, irmãos, como diz, devemos ser simples igual às pombas e prudente igual a cobras, irmãos. Ou seja, porque a cobra é prudente, irmãos. Tá bom? O versículo 24. Outra coisa, irmão, sobre tenda, nós também somos edifício de Deus, somos casa de Deus. Nós temos que ver também, irmãos, medir, verificar o que vamos falar também, irmãos. Porque muitas vezes o que a gente fala, a palavra tem poder. Se eu falar maldição, amaldiçoar meus irmãos, né? Se eu for criticar meus irmãos, falar da vida dos outros, irmãos, Deus não se agrada não, irmãos. Isso é abominável ao Senhor. Abominável, irmãos. Né?
Quando fala mal da vida dos outros. E lá em Provérbios diz que 6 coisas o Senhor detesta e a última é abominável. E entre essas é essa, irmãos. Você falar do seu irmão, falar mal do seu irmão, isso é detesta, isso é abominável a Deus. Ou seja, Deus abomina, irmãos, tá bom? Em nome de Jesus, que você receba essa palavra, irmãos, né? Que venhamos se alinhar com a palavra de Deus, que Deus dá conselhos para que vivemos, irmãos, numa terra deleitosa, para que tenhamos paz uns com os outros, amém? Como Paulo falou, tenham paz uns com os outros, amém? Nós não somos inimigos um do outro, não, irmãos. Independentemente de religião, de igreja, nós não somos inimigos de ninguém, tá bom? Outra coisa, o versículo 24. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Amém? Ou seja, irmãos, nós amontoaremos ouro como pó. Isso é a palavra de Deus, irmãos, falando, irmãos. Se a gente obedecer, agora devemos procurar primeiramente o reino dos céus. Tá bom? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu, irmãos? Ou seja, isso é a palavra, irmãos. Se a gente se pegar na palavra, é verdade. Nós amontoaremos ouros, principalmente nos céus, irmãos. Onde a traça e o ferrugem não corroem, e nem os ladrões minam e roubam. Amém, irmãos? Vamos se pegar a palavra, irmãos, para morarmos com o Senhor Jesus nos céus, tá bom? Vamos se apegar, viu, irmãos? Em nome de Jesus. E o 25. E até o Todo-Poderoso será por ouro e por prata amontoado. Ou seja, irmão, até o Senhor, irmãos. A gente vai amar Ele, se a gente obedecer a Ele. A gente vai ter Ele por ouro e por prata. Irmão. Muito mais valioso do que isso, o Senhor, o Espírito Santo, o nosso Criador, irmãos. Que nos criou, que nos deu vida, irmãos. Nos dá saúde. Eu decreto em nome de Jesus, saúde para você que está ouvindo agora. Saúde. Eu decreto em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza sai da sua vida, da minha vida. Eu decreto em nome de Jesus. Amém? Porque, 26. Porque então te deleitarás de Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Ou seja, irmãos, a gente quando obedece a Deus, a gente vai se deleitar no Senhor. Como diz, deleita-te no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Ou seja, irmãos, em quem você tem se deleitado? Em quem vocês têm pensado, irmãos? Em quem, irmãos? De quem vem a sua confiança, o seu deleite? Em quem ou em que? Será que são as coisas do mundo, irmãos? O seu deleite? Tá bom? Isso fica, sabe para quê, irmão? Como meditação. O versículo 27. E tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Ou seja, irmãos, se a gente fazer isso, a gente vai orar a Ele e Ele vai nos ouvir, irmãos. Isso é certeza, irmãos. Cria na palavra, se a gente fazer a vontade dEle, a gente vai orar e Ele vai responder. Isso é mentira, irmãos. O inimigo diz que a gente demora, Deus demora para responder. Deus fala, meu irmão, a todo momento conosco. O problema está em nós, que nós não estamos aptos a ouvir a voz de Deus. Ou seja, Deus quer isso, irmãos, que nós nos preparamos para ouvir a voz dele mais e mais. Inclusive esse vídeo aqui, irmãos, eu não vou fazer porque eu quero, não fiz, irmãos, que eu tenho vergonha, eu não sei gravar vídeo, mas eu vou fazer porque o Espírito Santo de Deus quer que eu faça esse vídeo, tá bom, irmãos? Creia, irmãos, creia. Essa palavra pode servir para alguém, irmãos. Se essa palavra não servir para vocês, diga amém, alguma coisa para incentivar, irmãos, porque é bom o incentivo dos irmãos, a ajuda dos irmãos, né? Ajuda uns aos outros, irmãos, tá bom? Se sentir que essa palavra, irmãos, de Jó 22, do versículo 20 até o 30, irmãos, foi para alguém, fala, irmão, essa palavra foi para mim, tá bom? Eu agradeço, viu? 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, irmão, se a palavra diz, irmão, se a gente determinando alguma coisa, vai ser firme. Você quando profetiza, é assim, 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 o Senhor ele cela, irmãos. Igual Elias, Deus não mandou Elias profetizar para faltar água, não chover 3 anos e 6 meses. Não, Elias falou e Deus honrou.
Porque o homem, quando é honrado por Deus, tem autoridade, como disse para você, no céu, como sacerdote, nós somos, e na terra, como reis. Essas autoridades que Deus nos dá, irmãos, é para determinar, quando o homem de Deus determina alguma coisa, tem que acontecer, tá bom? Eu venho aqui lembrar o Senhor, a vocês, como posso dizer, lembrar e enfatizar a autoridade, irmãos, para que os irmãos venham o discernimento que você é pessoa de autoridade, tá bom? Você é pessoa de autoridade no céu e na terra. Creia nisso. 29, irmãos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, os seus irmãos. Porque muitas vezes vem os abates, vem as críticas. Diz assim, quando te abateres, diga, irmão, profetize, haja exaltação que haverá, porque o Senhor é conosco. Nós temos autoridade de decretar e acontecer, tá bom? Versículo 30. Livrará até o que não é inocente. Sim, ele será liberto pela tua pureza de tuas mãos. Ou seja, irmãos, se a gente for puro diante de Deus, obedecer a Ele, até que não é puro, irmãos, Deus vai ter misericórdia. Por isso que ele diz, orais uns pelos outros, porque muito a oração do justo, muito podem ser os efeitos, irmãos. Creia nisso, tenha certeza. Se você faz a vontade de Deus, Deus lhe honra e Deus lhe ouve. Amém? Isso é mentira do inimigo dizer que Deus não lhe ouve. Isso é mentira, irmãos. Tá bom? Eu deixo essa palavra aqui em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser abençoado, né? Que o Senhor venha ser livre dessa enfermidade em nome de Jesus, né? Primeiro vídeo que eu estou gravando, irmãos. Eu não sei o primeiro de quantos, mas Deus é fiel, irmãos. Tenha fé, acredite no Senhor, que Ele vai fazer, Ele faz, Ele vela pelo seu nome, Ele te ama, irmãos. Como diz lá em Mateus, né? Quando Jesus foi batizado, eis que ouviu uma voz do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprais. E tenha certeza, irmãos, que você é o filho amado. Você é o filho de Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. Amém? Fique com Deus em nome de Jesus. Se foi isso, irmãos. E eu peço a Deus que abençoe os irmãos que ouviram. Se puder, irmãos, diz assim, essa palavra foi para mim. Eu fico muito feliz por isso, irmãos. Tá? Que saber que essa palavra foi direcionada para alguém. Tá bom, irmãos? Amém. Fique com Deus.